Shalom Anashim, Akol Tov, tudo bem com vocês? Ultimamente, algumas pessoas me perguntavam que lá em Gênesis 14:20 está escrito que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Só que eles ouviram que, na verdade, no hebraico está escrito que Melquisedeque foi aquele que deu o dízimo para Abraão. Então, pelo hebraico, o que está escrito? Quem deu o dízimo para quem? Abraão para Melquisedeque, como está aí no português? Talvez Melquisedeque para Abraão, talvez não dá para saber. Isso é exatamente o que a gente vai ver neste vídeo. Eu sou Yochai Barzilai do Hebraicando com Yochai, o canal que vai ajudar você a melhorar o seu hebraico direto de Israel. E agora, gente, sem gastar mais tempo, bora começar. Tá, gente, então, quem deu o dízimo? Abraão ou Melquisedeque? Na verdade, este versículo é um versículo muito curto e muito simples para entender o que está escrito no hebraico. Eu não falo sobre interpretação e antes que a gente começar, eu quero lembrar a vocês, eu não ensino Tanakh, eu não ensino Bíblia, não ensino como interpretar textos, não é a minha área, tá? Eu ensino hebraico, eu quero que você saiba o que está escrito. Depois você pode interpretar, na maneira que você quer, tá, gente? Eu sou professor de hebraico e de hebraico somente. Não sou professor de Tanakh ou de Bíblia. E se eu já falo sobre isso, muitas pessoas, muitas vezes, me mandam ou mensagens ou aqui nos comentários no YouTube perguntas a respeito de realmente interpretações do texto. Não é da minha conta, desculpa, você pode acreditar em que quiser e entender o que você quiser. A única coisa que eu quero é que você saiba o que está escrito de verdade, tá, gente? Então vamos ver o versículo. Então esse aqui é o versículo em português. É bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Tá? Isso que está escrito no português, nesta versão que é a Almeida Corrigida Fiel. Ultimamente começava a estudar e conhecer estas versões. Tá, gente? Vamos ver então o que está escrito em hebraico. Então, temos aqui a palavra uvarur, quando este u aqui é a conjunção i, como conjunção i em português. I. Geralmente, a conjunção i em português é v, mas às vezes ela muda para u. Eu fiz um vídeo sobre isso, então pode apertar o card em cima de mim e assistir o vídeo sobre isso. Então, Baruch significa abençoado ou bendito. Então, o Baruch e abençoado ou bendito, El que geralmente significa Deus, não, nem sempre na verdade, mas geralmente. E Elion tem o sentido de superior, ou aqui no contexto pode ser altíssimo, de uma coisa alta. Então, Elion, Deus Altíssimo, Asher Migen, que entregou, Tzarecha quer dizer seus inimigos. Tsar, só tsar, né? Se eu escreveria só tzadi e depois resh, tsar significa inimigo. E este sufixo aqui de cha, com segol e yud, significa seus inimigos, ok? Tzarecha beyadecha, na sua mão. A propósito, aqui está escrito os teus inimigos nas tuas mãos. E em hebraico está aqui no singular, mas não é muito significante, né? Beyadecha, na sua mão. E de novo temos aqui be, que significa em. Temos aqui yad, que significa mão, e o sufixo, este sinal aqui que se chama segol, é com ha, né? Que é da segunda pessoa singular. Então, beyadecha, na sua mão. E aqui chegamos para a última oração, que é a oração mais importante. Aqui está escrito o seguinte: Vaiten literalmente significa e ele deu. Ok? Se você conhecer um pouco de hebraico, você sabe que este ten, né, está no futuro. Iten, ele vai dar. Geralmente, esta forma é no futuro. E quando eu coloco este vav aqui, geralmente este vav muda o tempo do futuro para o passado.
Então, iten significa vai dar, ou dará, né? Mas vaiten, deu. E ele deu, lo significa para ele. E ele deu para ele, maaser. Claro que eu falo na linguagem popular, né? Desculpa, ainda não conheço bem a linguagem da Bíblia no português. Maaser, que significa dízimo. Temos aqui a raiz Ain, Sin e Resh, né? Se eu quero dizer 10, por exemplo, eu vou dizer Eser, né? Ain, Sin e Resh, Eser. E Maaser significa dízimo. Mi, de, kol, todo ou tudo. Então, e ele deu a ele dízimo de tudo. Isso o que está escrito aqui. Então, só pelo versículo, no hebraico, não dá para saber quem deu para quem o dízimo. Então, o que acontece aqui é que o tradutor ele já interpretou o texto. Porque se está escrito, e ele deu a ele, ou e ele deu-lhe, eu acho que será mais correto, o dízimo de tudo, com certeza, ou Abraão deu para Melquisedeque, ou Melquisedeque deu para Abraão. Agora, como você entende isso? Então, o tradutor entendeu que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque e por isso ele colocou aqui a palavra Abraão. E isso é um ponto muito importante, eu sempre falo isso. Quando você lê o Tanakh no português, o que você lê na verdade é um comentário, uma interpretação do Tanakh. Veja bem como ele colocou aqui a interpretação dentro do texto. Isso acontece muitas vezes, e muitas vezes também. Eu entendo por quê, porque o versículo em hebraico, se você traduzir o versículo palavra por palavra, será muito difícil entender. Então, o tradutor, ele interpreta o texto e traduz de acordo com o entendimento dele. Esse aqui é o ponto mais importante. Se você quer entender o que está escrito no Tanakh, leia o Tanakh no hebraico e não no português. Porque quando eu leio este versículo em hebraico, e depois eu vejo os comentários, a propósito, a maioria dos comentários, pelo menos dos judeus, falam que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, mas nem todos, a maioria. Mas quando eu leio estes comentários, eu sei que são comentários. Eu sei o que está escrito e eu sei o que é uma interpretação, o que é um comentário. E eu posso negar uma interpretação, não posso negar o texto. Por isso é muito importante que você saiba o que realmente está escrito. E para fazer isso, você deve estudar hebraico. Tá, gente, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever ao nosso canal, porque toda semana eu vou fazer o máximo para colocar aqui pelo menos mais um vídeo. Tchau, até o nosso próximo vídeo.